história do restaurante São Pedro, localizado na praia do Suá, ganhou as páginas de um livro. A obra Restaurante São Pedro conta a história de 60 anos de tradição em moqueca, cultura gastronômica típica do Espírito Santo. Por meio de fotografias e entrevistas, a jornalista Andréia Curri volta ao passado para contar como o restaurante de seus avós se tornou uma referência quando o assunto é moqueca capixaba. Olá, começa agora mais um programa Um Dedo de Prosa. É o nosso espaço aqui na TV Alice para falar sobre literatura. E hoje, você aí de casa vai conhecer a história de um dos restaurantes mais tradicionais de Vitória, principalmente quando o assunto é a nossa deliciosa moqueca capixaba. Nós estamos falando do restaurante São Pedro. E aqui com a gente, para falar sobre essa história, está a jornalista Andréia Curri. Andréia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Andréia, nós estamos aqui com o seu livro, lançado recentemente, e ele conta a história do restaurante São Pedro. Vamos começar? Eu queria saber como que surgiu a ideia de contar essa história, uma história de mais de 60 anos, 6 décadas de existência. Como surgiu essa ideia de colocar essa história no papel e publicar um livro? Surgiu a partir da constatação de que a gente tinha muito material que dava para reunir num livro. Fotografia, livros de ouro que meu avô tinha o hábito de, as pessoas que iam lá, as pessoas mais importantes, ele pedia para assinar, e fotos e relatos pessoais que a gente ouvia. Meu pai comia no São Pedro, frequento São Pedro desde criança. Então, reunindo tudo, nós pensamos, eu e meu irmão Vitor, em fazer alguma coisa, Aí a ideia foi para o livro, porque eu sou jornalista, eu já tinha feito 2 livros antes e pensei... Já tinha essa experiência? Já tinha mais experiência e pensei em fazer um livro com esse material. E você tem uma relação com o restaurante, como você falou, era dos seus avós, Como que surgiu? Já que você conta essa história no livro, eu queria que você adiantasse um pouquinho para a gente, para o pessoal que está em casa, como que surgiu o projeto de criar um restaurante assim? Deles, por isso, parte deles. Isso. Os dois foram assim pioneiros na Praia do Suá. A Praia do Suá surgiu com pescadores que vieram de Portugal. Um pouco depois, meu avô e minha avó abriram, 3 décadas depois, 4, meu avô e minha avó abriram um armazém num terreno que era praticamente assim, aquele armazém das antigas, onde tinha de tudo, de picolé a vinho, de bacalhau, arroz de vários tipos, feijão, mantimentos, linha, costura, coisa de tudo, daqueles, Então, nesse período, no começo dos anos 50, começou a ser feito um plano em Vitória de aterramento da parte da região do centro até construíram Bento Ferreira, até a Praia do Suá. A ilha de Vitória foi expandida em direção ao norte. O pessoal que trabalhava nesses aterros, principalmente os técnicos e engenheiros, eles queriam, porque o centro era muito longe, todo mundo morava no centro, e eles queriam um lugar para almoçar ali mais próximo. Aí pediram lá no armazém do meu avô e da minha avó, se não daria para eles servirem almoço, fazer uma sala de almoço para os engenheiros almoçarem. E a comida da minha avó encantou todo mundo. Mas o que mais encantou foi a moqueca que ela fazia. A moqueca que ela tinha aprendido com a cunhada, porque ela vinha de descendência italiana, sabia fazer massas, assados, Mas não tinha esse tempero, talvez. Ainda não tinha essa excelência na comida capixaba. Ela aprendeu e com o treino foi assim se superando cada vez mais e ficou famosa a moqueca de Dona Almerinda. Aí, dia de moqueca,
na sala de almoços, cada dia tinha um prato. Quando era dia de muqueca, a fila era imensa, que levou, né, o falecido Délio Grijó, que trabalhava nessa obra e depois escreveu um livro sobre Vitória nos anos 50, 40, 50, levou ele a sugerir que meu avô abrisse um restaurante só de muqueca, de tanto sucesso que fez. Foi mão de feiticeira mesmo, assim, de fazer aquilo com um feitiço, a muqueca com um feitiço. Então, meu avô abriu um espaçozinho com 6 mesas, que bombou. Filas e filas e filas e filas para comer muqueca capixaba. E depois o restaurante foi se expandindo. E em menos de um ano ele teve que dobrar o espaço. De tanto sucesso que fez a muqueca. De muqueca. tanto sucesso que fez. Mas era assim, uma coisa meio precária ainda, era uma coisa pequena, mas todo mundo que chegava em Vitória tinha que ir lá. E no começo, inclusive, ficava aberto à noite, tinha uma roda boêmia, iam pessoas tocar ali na frente, tinha um puxadinho para fora, sabe? Tinha trio que tocava, tinham esqueci o nome, um cantor, Altemar Dutra, aqui do Espírito Santo, cantava lá, ia para lá. Outros cantores capixabas iam lá. Maurício de Oliveira já tocava lá com o pessoal, cantando. Tinha, assim, teve uma fase meio boêmia logo no início. E movimentou também a região. Movimentou a Praia do Suá. Então, o bairro e o restaurante cresceram juntos. Vitória também, né? Nessa década de 50, a Praia do Suá foi anexada ao centro de Vitória, né? E depois houve ainda maior expansão. Na década de 70, um outro aterro praticamente anexou a Ilha do Boi também à Ilha de Vitória, né? Porque esses outros aterros, vários aterros, iam anexando outras pequenas ilhas do arquipélago, que é Vitória. E a Vitória se expandiu urbanisticamente, né? A urbanização de Vitória foi se expandindo. Nesse período, o restaurante São Pedro, até a década de 70, reinava sozinho. Então, todo mundo que chegava aqui almoçava, jantava no São Pedro. E no livro, inclusive, tem fotos, e você conta também que artistas, né, que eram famosos mesmo, no âmbito nacional, quando vinham no Espírito Santo em Vitória, tinham que ir no restaurante São Pedro. Era obrigatória a passagem lá. Em 1962, o sucesso levou meu avô a ampliar, a reformar o restaurante, que foi quando ele tomou a configuração atual, né? Um espaço grande para um jardim de inverno interno, um salão e um bar, né? Foi e atrás a cozinha. Essa configuração surgiu em 1962. Foi inaugurado em julho de 62, que foi assim um grande evento com bispo, governador, prefeito. Muita gente veio. O prefeito Adelfo Poli Monjardim, muita gente veio na inauguração de 62. Era uma coisa assim, um acontecimento em Vitória. Você comentou dessas autoridades da época políticas, e o restaurante também tinha isso de acabar sendo cenário de reuniões políticas, né? Isso. Desde cedo, o restaurante teve algumas vocações. Uma delas foi reunir artistas. A segunda, jornalistas. Terceira, políticos. E a quarta, empresários. Muitos empresários. Muitos políticos vinham do interior, quando vinham a Vitória, almoçavam no restaurante. Até hoje acontece. É assim, interessantíssimo, que quem dirige atualmente o restaurante é minha tia Ruth. E ela já é uma senhora, né? E está lá, trabalhando, mas não é garotinha.
E ela encontra muita gente. Ai, eu conheci seu pai, eu vim aqui, os senhorzinhos vindo. Ou então, eu vim trazer papai para o Dia dos Pais no São Pedro. Tem porque ainda papai... essa relação, Nossa, né, Andréia? Nossa, uma relação afetiva. Tem o caso do senhor Davi Zanotti, que namorou, casou e fez bodas de prata no restaurante São Pedro. Tem vários casos, tem, assim, foi muito marcante na vida de muita gente. E essa relação do restaurante com a muqueca, que é muito forte, né? No livro você traz isso. Trago. A gente pode falar, Andréia, sem modéstia, que a receita da muqueca saiu do restaurante São Pedro? A receita que atualmente foi tombada pelo patrimônio histórico, segundo Cacau Monjardim, é a do restaurante São Pedro. Cacau Monjardim é um desses jornalistas que estava no grupo de fundadores do restaurante, acompanhou desde o início do início do início. E, inclusive, a palavra muqueca, quer dizer, não é peixada, é muqueca. Uhum. Essa transição de nome mesmo, é dele, foi feita por ele. Né? No início, meu avô não tinha, ele estava vendendo peixada, entende? Porque era peixada no Rio, era peixada na Bahia, então aqui era peixada também. Só que o cacau se remeteu aos índios que moqueavam o peixe, né? E, não, isso não é peixada, é diferente, é uma moqueca, né? Tem um pouco dos índios, tem um pouco dos africanos e tem um pouco dos portugueses. A folhinha verde, o azeite doce, isso é coisa de português. Quer dizer, então, registrou muito da cultura ancestral capixaba. Por isso, assim, é uma tese que depois que eu fiz o livro eu tenho defendido, da importância do prato típico para consolidar a identidade de um povo, né? O capixaba tem a muqueca, então lá no Rio Grande do Sul, lá na Argentina, as pessoas conhecem a muqueca. São identificados capixaba. por isso, pela isso, culinária, por esse prato específico. Isso, né? A identidade de um grupo, né, cultural. Nós temos isso muito forte aqui da muqueca. E o restaurante teve um papel fundamental nesse processo. E a muqueca já era feita na panela de barro? Tinha essa cultura da panela de barro? Começou já Andréia? Feita na panela de barro, desde o início. Só que a panela de barro era levada numa bandeja, e panela de barro quente, né? Quente, ela é feita dentro da panela de barro, a muqueca. Aí meu avô viu que isso era problemático e resolveu, junto com o serralheiro, ele criou o tripé de ferro para poder carregar mais fácil com uma alcinha a muqueca, para poder servir a muqueca. E ela chega borbulhando na mesa, né? Esse é o charme. Quem apontou esse charme foi o Ziraldo, quando esteve no São Pedro, já no final dos anos 80. Ele disse que a muqueca fazia sua própria propaganda, porque o cheiro vinha antes, né? Aí o cheiro delicioso da muqueca vinha antes, porque quando ela vem borbulhando, fica o cheiro, né, do coentro, do peixe. A gente tem mais papo pela frente, eu quero que você me conte mais um pouco dessa história, mas depois do intervalo, pode ser? Claro. Bom, o programa Dedo de Prosa vai fazer um breve intervalo, mas a gente já volta, não saia daí. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Dedo de Prosa. Hoje estamos conhecendo um pouquinho da história de um dos restaurantes mais tradicionais de Vitória, o restaurante São Pedro. E claro, falando um pouco da muqueca capixaba, que é uma das especialidades do restaurante. Andréia, a gente já falou um pouquinho sobre o início do restaurante, né? O restaurante foi fundado pelos seus avós. Você contou um pouquinho que esse restaurante ele veio também junto com todo um desenvolvimento de Vitória, acompanhou esse desenvolvimento, e falamos um pouco da muqueca capixaba, que saiu de dentro dessa cozinha, né, das mãos da sua avó.
Eu queria saber como que o restaurante faz para depois de 6 décadas continuar mantendo essa receita tradicional da moqueca. Desde o início, uma filosofia do meu avô e da minha avó foi sempre oferecer o que prometia. Melhor matéria-prima, azeite de primeira, tempero de primeira, fornecedor de peixe, fornecedor de tudo praticamente já. O restaurante se inseriu muito bem na Praia do Suá, que era um bairro de pescadores. Então, meu avô financiava, quando o restaurante teve sucesso, o peixe exclusivamente para ele, os melhores, o maior, com maior posta, sabe, os badejos. Ele financiava, ele ajudou várias famílias de pescadores, pagando antecipadamente, garantindo o melhor para ele, né? E garantindo também o sabor do prato, no final das contas. Além disso, ele foi muito empreendedor, perto do que a gente vê hoje, né, valoriza hoje. 60 anos atrás, 50 anos atrás, não se falava disso, mas ele foi muito empreendedor. Quando a gente pensa no que ele fez, né, em relação ao restaurante. Tudo de primeira e cobrava caro, mas era tudo de primeira, sabe? O melhor, tudo do melhor. Então, essa honestidade dele, esse compromisso com dele com o fazer melhor, entende? Ele tinha isso assim impressionantemente. Minha avó mais ainda, ela não se permitia uma coisinha, um salzinho a mais, uma coisa. Minha avó era assim toda detalhista, uma cozinheira muito meticulosa, muito cuidadosa, mania de perfeição. Tudo que ela botava a mão tinha que ser perfeito. Ela era muito preocupada com isso. André, agora o restaurante ele também tinha uma característica de ser familiar, né? Você conta isso no seu livro. Isso. Como é que era isso e que lugar esse restaurante ocupou na família de vocês? O restaurante era o centro da minha família materna, da família da minha mãe, né? Porque o meu avô e minha avó, quando começaram, já tinham alguns filhos. E os mais velhos tinham que ajudar mesmo, sabe? Então, praticamente todos os filhos ajudaram de alguma forma no restaurante. Inclusive, o Hercílio Filho, que hoje é dono do Pirão, ele trabalhou mais de 20 anos lá, foi o que mais trabalhou com meu avô. E depois ele abriu o restaurante. O próprio restaurante, que é um sucesso, né? Então ele aprendeu a questão da honestidade, a questão da decência no prato, no saber servir um prato do melhor, né? Oferecer o melhor, né? Essa coisa do servir o melhor. Isso meu avô tinha, minha avó tinha, muito forte, de alegrar o cliente, de satisfazer o cliente antes de virar marketing. Eles tinham, isso era uma natureza do restaurante. À frente do tempo mesmo, né? À frente do tempo. Inclusive, minha avó tinha uma parreira, onde é o Jardim de Inverno. Como ela era italiana, a família dela gostava, tinha uma parreira. Tem clientes antigos que dizem que logo no começo, quando dava as uvas, eles ficavam, ai, que coisa linda, dona Almerinda, qual que você quer? Escolhe o cacho que eu vou pegar para você. Ela era assim. Ela era assim, tão querida, tão cuidadosa com as pessoas, tão afetuosa, que no enterro dela, no final da década de 70, nossa, foi ônibus pro cemitério. Foi assim, uma multidão. Eu nunca tinha visto tanta gente. Era realmente muito conhecida, né? Muito, porque ela ajudava os pobres. Ela foi uma das fundadoras, assim, que frequentava, participava da igreja de São Pedro e da Praia do Suá. Os dois tinham uma ligação muito forte no bairro, uma presença muito forte no bairro. Os dois, infelizmente, são falecidos, né? Mas tiveram uma presença muito forte no bairro. Minha avó era daquela que não negava um pedido de... Meu avô era mais bravo. Era até, o pessoal achava, ele comparava um pouco com um general, uma pessoa muito...
disciplinada, exigente, né? E minha avó esperava ele almoçar, depois ele ia descansar, subia, morava no andar em cima, subia para descansar, aí tinha uma fila de pobre, pessoa mais pobrezinha, com a latinha, ela botava o pirão, botava o peixinho que sobrava, botava o arroz que sobrava, dava para todo mundo. E ela era assim, contratava pessoas para ajudar a limpar camarão, gente que não tinha trabalho. Ela era assim, a cristã, tinha esse amor cristão, era muito religiosa e transmitia esse amor. André, então o restaurante acabou também tendo um lado social com isso, né? Eu acho que sim, não foi só essa coisa do ser badalado, porque ia artista, ia político, ia empresário, gente do topo. Ela também tinha uma ação, na mesa da copa dela, era ela que mandava, era uma mesa imensa. Comia sobrinho, filho, amigo, às vezes os funcionários sempre foram quase que como da família. Meu avô, meu tio Ercílio conta que eles eram mais exigentes com os filhos do que com os funcionários. Que meu avô era. E meu avô teve funcionários assim inesquecíveis, que ajudaram muito. Por exemplo, o Paulo Henrique, que trabalha na banca ao lado, foi gerente do São Pedro muitos anos, acompanhou a velhice do meu avô, acompanhou a doença. Ele dava banho no meu avô, levava meu avô ao médico. Foi assim. Então as pessoas acabaram também tendo essa relação pessoal, né? Familiar. Mesmo eles sendo donos do restaurante, né? O seu avô e a sua avó também tinham essa relação. Os funcionários eram assim. Ana, que é a nossa cozinheira, Ana Maria Damascena, que está lá há 50 anos no restaurante. Ela entrou, tinha acabado de ter o filho, da idade do filho dela, quase 40 anos no restaurante. É a mesma cozinheira. E atualmente o restaurante ainda tem essa característica, você acha, André? Manteve isso de alguma forma? Olha, ele mudou um pouquinho a fase. Com a doença, meu avô trabalhou até 84 anos, seguramente. Morreu com 86. Esse período final dele, o restaurante ficou um pouco assim, desacelerou um pouco, podemos dizer assim? Não, foi um período que no meio dos anos 90, que o restaurante ficou um pouco descuidado. Por quê? Porque minha tia, que morava em cima do restaurante, estava cuidando do meu avô. Minha tia toda. O que era importante naquele momento era a saúde do meu avô. Então, nesse período, ela começou a descer lá da casa deles para poder tomar conta do restaurante, das contas, e tinha alguma coisa assim bagunçada, compra de material, e ela botou em ordem tudo. Depois fez uma reforma física, mantendo as características originais. Melhorou alguma coisa, porque meu avô tinha um escritório que era no segundo andar, como se fosse um terracinho dentro do próprio bar do restaurante. Ela destruiu ali para construir uma recepção maior para o bar, né? Um balcão melhor, mais confortável. Mas de alguma forma algumas coisas tradicionais ainda estão lá. As geladeiras continuam, o piso continua. A minha outra tia, que também é sócia do restaurante, né? Quando meu avô morreu, o restaurante ficou para as 3 filhas mais velhas e os 3 mais novos ficaram com um outro bem da família. Então, uma das irmãs era minha mãe, a outra essa tia Ruth, que toma conta, e a outra tia Ivone, que é uma pessoa assim de um talento para decoração, para flores, para tudo. Ela é para jardinagem, paisagismo, ela é uma pessoa impressionante. Então ela orientou essa reforma, que mudou o restaurante, mudou um pouco do jardim de inverno,
né? Mas mantendo assim, primeiro, materiais, a matéria original. O piso ganhou faixas de granito entre os azulejos tradicionais do restaurante. Quer dizer, uma mistura, modernizou mas pouco. manteve também um pouco do tradicional, até mesmo para não tirar as características do espaço. Isso. Você comentou, né, que no início ele era o único da região, então ele ficou muito famoso. Muito famoso. Mas teve um período em que outros restaurantes começaram a crescer, né? Sim. Aqui em Vitória, Surgiram. sobretudo na Orla, né? E como é que foi essa fase para o restaurante? Olha, na verdade, o São Pedro sempre teve os fregueses tradicionais, já, né? constantes. Então, porque meu avô fazia muita amizade com o pessoal. Então, muita gente ia ao São Pedro para ver meu avô, para ver minha avó e comer uma coisa gostosa, né? Então, enquanto meu avô foi vivo, ele ia ao restaurante, o doutor Sérgio Bresciani ia ao restaurante para conversar com meu avô, o Eleison de Almeida, jornalista, ia ao restaurante para conversar com meu avô, mas muita gente ia ao restaurante para... Dr. Levi Menezes, um advogado, ia ao restaurante para conversar com meu avô. Muitos políticos iam ao restaurante, Walter Deprá, iam ao restaurante, o Elcio Álvares também era amigo do vovô, iam ao restaurante e conversavam com o vovô. Então, ele tinha uma clientela fixa e sabia que ali era o melhor, entende? Andréia, o nosso programa está chegando ao fim. Eu acho que a gente pode deixar aqui um convite para que as pessoas não só procurem o livro para conhecer a história, mas que também visitem, né, o restaurante. E aí eu queria que você falasse para a gente onde que o livro está vendendo, onde que o pessoal pode adquirir a obra e conhecer um pouco mais dessa história. Sim, a obra, por enquanto, está vendendo na livraria Logos, por enquanto. O restaurante fica na Praia do Suá, não é em Enseada do Suá, fica na Praia do Suá, na Rua Ferreira Coelho, número 98, fica bem numa esquina. É um prédio assim, até grande, dá para ser visto facilmente. Então tá todo mundo convidado. Tá todo mundo convidado. Eu aproveito e agradeço muito a sua presença aqui no nosso programa, contando essa história pra gente, que é um pouco da história da nossa própria capital e do nosso estado, né? Isso, da nossa cultura, que eu acho que é o mais importante. Com né? certeza. Tem um antropólogo chamado Roberto da Mata, que diz que no Brasil, samba, carnaval, mulher e comida é que fazem a identidade. Em terra capixaba é a nossa muqueca, né, que faz sucesso por aí. Bom, Andréia, novamente eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Bom, infelizmente o nosso programa O Dedo de Prosa de hoje termina por aqui. Você pode participar do nosso programa enviando sugestões. Anote o nosso e-mail, é tvalias.es@gmail.com. Eu agradeço a sua companhia e continue com a nossa programação aqui na TV Alice, o seu canal cidadão.